Oi, oi! Começou o nosso chá das 9. Um pouquinho atrasadinho hoje. O nosso chá sobre produtividade e propósito. Eu vou fixar aqui nos comentários. Oi, Sandra! Tudo bem? Como que tá, meu bem? Tudo certo por aí? Se quiser, já compartilha com alguém aí a live que tu acha que vai curtir o assunto. Convida para vir para cá com a gente. E eu trouxe esse tema de produtividade e propósito para que a gente possa refletir sobre qual é a relação dessas duas coisas, porque elas têm muita relação, muita. Eu vou fazendo o meu chazinho aqui enquanto isso, enquanto o povo vai entrando na nossa live. Hoje o chá é de camomila, delicioso, chazinho de camomila. Quem gosta de chá de camomila aí? Gente, olha a fofura que é isso aqui. Eu ganhei de uma amiga, Sabrina, de aniversário. Veio 3 desses, que é pra quando a gente vai tomar chá, a gente bota o sachê do chá aqui. Fofurinha, né? Eu acho um amorzinho isso aqui. O sachê ou o infusorzinho aquele, né? Que a gente pode usar também. Tem alguns chás que não são de saquinho, que são com aquele infusor. E aí dá pra usar o infusorzinho. Apoiar ali pra não ficar pingando, né? Já mandei aqui os aviãozinhos. Maravilhosa. Isso aí. Bora compartilhar. Oi, oi! Que legal! Vamos entrando. É muito prático. É muito prático, né? Dá pra usar um pires, na verdade, né? O pires que vem às vezes em cima da canequinha, a gente tira e põe em cima do pires. Porque eu tenho um porta-copos muito fofo da minha amiga que fez, de crochê. Fofura. Oi, Vânia, tudo bem? Olha que legal. Galera chegando. Oi, Cris, tudo bem? Gente, podem ir compartilhando a live aí com as migas e tudo. Hoje o nosso papo é sobre produtividade e propósito. Qual é a relação dessas duas coisas, né? E como o propósito pode ajudar na produtividade. Como ter conhecimento do propósito pode nos ajudar na nossa produtividade. Então, esse é o nosso papo, esse é o nosso chá de hoje. Então, põe no aviãozinho aí, compartilha com as amigas tudo, com os amigos tudo, com a família, com a tia, mãe, periquito, papagaio. Faz teu chá, vem pra cá, que a gente vai ter esse papo, vai estar bem legal. Quem tiver alguma pergunta relacionada à produtividade ou a propósito, pode mandar ali no pontinho de interrogação, que a gente vai conversando. Oi, Rê! Que demais te ter aqui, guria! Tá? E aí, por que eu pensei sobre isso, tá?
de trazer essa conversa hoje pra gente sobre produtividade e propósito. Porque além de muito se falar sobre propósito, né? Todo mundo fala, tem um livro super legal, que agora a gente até tem aqui em casa, que chama Propósito. Não sei, aqui, o Propósito. Eu não li esse livro ainda. Comprei, o Paulo leu, mas ele fala sobre... Eu li assim, né? Fiz uma leitura dinâmica de orelha e de primeiro capítulo, assim, mas é um livro que tá na minha lista de leitura. E esse livro já traz algumas perguntas, assim, logo de começo, né? Por que a gente existe? Qual a nossa missão durante a vida? Então, propósito, ele tá muito ancorado nessa visão, né? Que as pessoas têm de propósito é essa. Mas eu quero trazer uma outra visão aqui junto, né? Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa que eu fale, né, que eu não fale nos meus atendimentos, nos cursos que eu faço, né, que não gostaria de se organizar melhor. Quem aqui, né, não queria se organizar melhor, ou melhorar, ou produzir mais, ou melhor em algum aspecto da vida? É tipo aqueles 3 quilos que quase todo mundo quer perder, né? Tipo assim, uns 3 quilinhos acho que tava bom. Então, é tipo isso, né? Todo mundo tem alguma coisa que gostaria de fazer melhor, todo mundo gostaria de produzir um pouco mais, todo mundo gostaria de se organizar um pouco melhor em alguma área da sua vida, né? Não quer dizer que a vida da pessoa seja todo mundo tenha problemas, mas sempre tem alguma coisinha que a gente pensa, nossa, aqui eu queria dar uma melhoradinha. E sempre tem, né? Eu acredito de verdade que sempre tem uma oportunidade, uma forma da gente fazer melhor alguma coisa na vida. Sempre tem uma oportunidade, não importa pra onde a gente olhe, por mais que a gente ache que alguma coisa na nossa vida tá super bem resolvida, tá super maravilhosa, tem uma oportunidade de ser melhor ainda, né? Isso é fluxo da abundância, assim, né? A gente olhar e sempre pensar que pode melhorar, pode melhorar. Não é olhar pensando assim, tá ruim, pode melhorar. Não é nesse sentido, é realmente tudo pode ser melhor. Então, pensando nisso, né? E pensando no papo constante que eu tenho em vários atendimentos, que quase todo mundo gostaria de ter mais horas por dia, porque sempre tem alguma coisa que a pessoa gostaria de fazer, né? Tem ali, mas eu queria, assim, 2 horinhas por dia a mais, quem não queria, né? Quem não queria ter umas 26 horinhas no dia, vai dizer, né? 2 horinhas a mais, assim, principalmente 2 horinhas em silêncio, né? Para poder... Oi, Kelly. Principalmente 2 horinhas em silêncio ali, né? Pra poder produzir bem, pra dar conta de alguma coisa que a gente quer fazer, pra incluir algo que a gente gostaria na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, sempre tem uma coisinha ali pipocando. E aí, eu... pensando exatamente nessas questões, né? De que a gente sempre pode melhorar, sempre tem uma coisinha ali... que eu achei super pertinente a gente falar sobre isso. E fora que eu adoro falar sobre produtividade, porque eu acredito muito numa produtividade leve, numa produtividade descomplicada, numa produtividade criativa, e tem muito a ver com propósito. E aí, pensando nisso, né, eu queria trazer, assim, algumas coisas pra gente pensar, porque se eu te perguntar aí o que é que tu gostaria de fazer que tu não tá conseguindo, vai ter pelo menos uma coisa. Pelo menos uma coisa que tu vai me dizer, nossa, eu queria fazer isso aqui e eu não tô conseguindo. Ou eu queria fazer melhor tal coisa e eu não consigo. Sempre tem alguma coisinha aí, né? Eu, por exemplo, gostaria de malhar. Eu gostaria de ter, sei lá, 1 hora por dia pra mim, pra eu fazer o meu tempo. Oi, Ju! Então tem alguma coisa aí, né? Me escreve aqui o que tu gostaria de fazer que tu não tá fazendo. Tenho certeza que tem alguma coisa. Que tem alguma coisa que a gente sempre queria estar fazendo e ainda não tá fazendo, né? Isso é vida, né, gente? A gente tá sempre querendo alguma coisa a mais, buscando, até nesse foco de melhorar todo o tempo, até nesse foco de ser um pouco melhor, né? Não é nem com aquele olhar de crítica, né? De autocrítica, é com o olhar de pensando em ser melhor, pensando no nosso desenvolvimento, pensando no que a gente gostaria de ter mais, né? Oi, Carol! Que coisa boa ter vocês aqui! Então, sempre, assim, se eu te perguntar, tem alguma coisa aí que tu gostaria de fazer?
mais, ou que tu gostaria de incluir na tua vida, ou que tu gostaria de fazer melhor, vai ter pelo menos uma, né? E às vezes a listinha é um pouquinho maior, tem várias coisinhas. E são, às vezes estão alinhadas com as nossas metas, com os nossos objetivos, mas às vezes são coisas que a gente só quer fazer, que a gente gostaria de fazer, que foram os meus exemplos ali, né? Que eu queria malhar, que eu quero ter um tempo pra mim, pra escrever, pra meditar e tal. Mas aí tem uma coisa assim, a grande questão que pega, né? Por que então que a gente não faz? Não é porque... Oi, Rê! Não é porque... Oi, Mi, tudo bem? Não é porque a gente não quer, é porque na maioria das vezes nos falta tempo, né? Então, tu vai ter a listinha aí, eu vou te perguntar, o que tu gostaria de fazer que tu não tá fazendo? Ou o que é uma coisa que tu gostaria de fazer melhor, ou fazer mais que tu não consegue fazer? E aí a pessoa vai me dizer tal coisa. E aí a primeira coisa que eu vou te perguntar é, mas é uma coisa que tu quer fazer? Sim, normalmente é uma coisa que eu quero fazer. Tá, e por que tu não tá fazendo se é uma coisa que tu quer fazer? A pessoa vai dizer, porque eu não tô conseguindo ter tempo de fazer isso. E aí que tá a grande questão. E por isso que eu quis trazer esse tema. Esse tema tá guardado aqui faz umas semaninhas, né? Depois de uma conversa que eu tive num atendimento de uma pessoa que eu atendo. E aí virou uma aula do Poli. E aí eu quis trazer aqui no chá pra gente conversar um pouco, porque eu sinto que é algo que todo mundo deveria saber, né? Eu sinto que é algo que a gente deveria falar mais sobre isso e realmente se conectar mais com esse assunto. Oi, Will! Ai, que coisa mais maravilhosa de vocês aqui. Então eu trouxe pra cá. E aí, assim, então é um negócio que eu quero, tá ali, né? Listei, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Quero. Mas por que não tá fazendo? Porque me faltou tempo de fazer isso. Tá bom. Então, como que faz pra fazer uma coisa que eu quero, mas que eu não tô conseguindo fazer? Porque assim, eu olho pra vida de outra pessoa e tem outra pessoa que consegue fazer. E eu não consigo fazer. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, por que eu não consigo fazer? Tem toda uma questão de contexto. Mas a grande solução para que as coisas realmente funcionem, né? Para que tu finalmente consiga fazer isso que tu quer, é alinhar o que tu quer fazer com o teu propósito. Tem que ter motivo para fazer o negócio, entendeu? Porque senão é uma produtividade vazia, é um fazer por fazer. E eu não acredito nisso, que a gente tem que fazer um monte de coisa. Né? Eu sempre falo sobre isso, sobre produtividade de uma forma que seja leve, de uma forma que seja criativa, de uma forma que faça sentido pra ti. E a base dessa conversa é isso. É tipo, qual é o motivo que tu tem pra fazer esse negócio, né? E aí vamos juntar os conceitos. Trazendo o conceito de produtividade. Produtividade é a capacidade de produzir, rendimento, né? Se a gente fosse ter um sinônimo para produtividade, é rendimento. É o quanto eu tô rendendo, é o quanto que eu tô conseguindo produzir de coisas. E aí que entra, e não tá alinhado ainda, malhar com o meu propósito. Então, vou chegar lá. E, então, assim, isso é propósito. Isso é produtividade, né? Produzir é a capacidade de realizar. E aí que se confunde também a pessoa pensar que, nossa, eu preciso realizar muito, eu preciso produzir muito, né? Porque a gente vem desse modelo, assim, de quantidade, né? Mas aí entra já uma outra questão. Qualidade é melhor que quantidade. Mas é papo para outra live. Senão a gente abre um parênteses gigante aqui. Deixa eu só botar aqui para eu ver o tempo. E aí, então, que a gente entra nesse conceito de produtividade, que é a capacidade de produzir, de ter rendimento. Deixa eu ver que entrou uma perguntinha aqui. Júlia botou. Gostaria de botar todos os meus trabalhos em dia, mas me falta ânimo, porque acordo tarde demais. Então, no teu caso tem uma outra questão influenciando, tá, Ju? No caso, na adolescência, a gente tem um sono muito absurdo, né? Então, a fase da adolescência é uma fase de autodesenvolvimento do teu corpo também. Então, meio que o teu corpo, fisiologicamente, tem aquela relação com o sono quase que nem de bebê. Então, precisa dormir muito. Então, é muito difícil acordar cedo, a não ser que tu durma muito cedo. Ou a não ser que tu tire algum sono durante o dia. Senão, tu não vai conseguir mesmo. Então, aqui não é nem o fazer mais cedo, né? Aí,
é o fazer, não importa que horas, né? É que tu colocou o cedo ali como uma condição do fazer. Papo pra outra live também. mas só pra linkar com o que a gente tá falando aqui, qual é o motivo? Qual é o teu propósito de fazer isso? Por que tu quer fazer todos os trabalhos? No teu caso tem motivos, não roda, né? Que é motivo maior que esse. Mas de verdade, assim, se tá alinhado com o teu propósito, fica mais fácil. É aí que eu vou chegar, tá? E aí, produtividade é isso, então. E propósito é a intenção de fazer algo, né? É o teu projeto, é algo que tu tem vontade de fazer. Então, né, eu tenho um propósito de viajar. Então, isso já me coloca relacionado com aquele objetivo. Depois, a gente tem uma outra explicação para propósito, que é aquilo que eu busco, um objetivo, uma finalidade, né, um intuito de algo. Então, isso é propósito. E aí, se a gente for juntar produtividade e propósito, a gente vai ter aí a capacidade de render, de produzir com intenção, produzir buscando um objetivo, produzir tendo uma finalidade, tá? Tá, ok, Cris, eu entendi, mas no caso, né, vou pegar até o exemplo ali da Mi, que é o mesmo meu. Eu tenho, né, eu tenho um objetivo, eu quero fazer um negócio, né, eu quero malhar, eu tenho motivo para fazer exercício, ou se tenho, né, se eu me vestir um biquíni agora eu tenho motivo que chegue, mas a questão é, por que eu não tô fazendo? Por que eu não tô fazendo? Né? Eu tenho consciência de necessidade, pela questão de saúde também, além da questão estética, né? Mas sei da importância de fazer atividade física com consistência, com regularidade. E eu gostaria de fazer, tenho vontade. Então, por que eu não tô fazendo? E às vezes é isso, né? O exemplo da Júlia ali também. Ela tem que fazer as atividades da escola, os trabalhos, ela quer colocar isso em dia, é importante para ela, porque, né, tem a escola e tal, roda lá, reprova se não faz. Então, por que não rola fazer? O que acontece? E aí que entra o propósito, porque na verdade, bem na verdade, no fundo, bem no fundinho, não tá alinhado com o propósito. Não tá. No meu caso, não tá alinhado com o meu propósito. E aí, propósito, eu trago aqui para o que nesse momento te faz acordar todos os dias. O que nesse momento te faz ter motivação, te faz brilhar os olhos, te faz ter vontade. Isso é propósito, tá? Não vamos aqui conversar sobre propósito de vida, missão, que tem, né? Tem esse viés aí do propósito. Qual é o teu propósito de vida, da tua vida? Nós não vamos entrar nesse campo do propósito, porque essa busca meio que vira infinita, assim. Mas olhando para isso, a Manu, com quem eu conversei muito sobre propósito já, ela fala sobre isso muito e ela traz essa visão, né? O propósito é algo que vai te acompanhando e que ele pode ir mudando, né? Mas sim, tu pode às vezes encontrar qual é o teu grande propósito e ele ter, na verdade, várias formas de se manifestar. Por exemplo, a pessoa pode ter um super propósito de, sei lá, contribuir ou resolver a questão do ambiente, do meio ambiente, da natureza e tal. A pessoa tem um propósito de vida, ela se conectou com isso, ela pensa, não, o meu propósito é trabalhar em prol do meio ambiente, da preservação, da sustentabilidade, da natureza e tudo mais. E como que ela pode manifestar isso em diversas formas na vida dela? Né? Ela pode trabalhar com isso, ela pode ter um hobby disso, ela pode ter isso como um trabalho remunerado ou como um trabalho voluntário, ela pode ter isso como um discurso, ela pode tentar conscientizar outras pessoas, ou ela pode dar aula sobre isso, ou ela pode ter ações periódicas relacionadas, sabe? Tem várias formas de manifestar isso que tu descobre aí na tua vida. Mas esse é o ponto, né? Tá, mas então quer dizer que se a coisa não estiver alinhada ao meu propósito, mesmo que seja importante, eu não vou fazer? Não, não é isso que eu quero dizer. Isso, para todas as outras coisas que não estão alinhadas lá com o nosso propósito, por exemplo, o que está alinhado com o meu propósito hoje, né? O que me faz acordar, o que me faz ter motivação, o que ganha o jogo sempre, vai ser as crianças,
o Paulo, o meu trabalho e às vezes até a casa, né? A casa até perde pro exercício às vezes, mas dependendo, eu prefiro fazer algo aqui em casa do que fazer exercício, do que fazer alguma atividade física. Por quê? Porque tá relacionado com o que me motiva nesse momento. Então, assim, se eu tiver que, tá, agora eu vou parar tudo para fazer exercício. Só que se o Pedro precisa de mim, se a Elisa precisa de mim, eu não vou deixar eles mal atendidos para ir malhar. Então, esse já é a primeira coisa, o exercício vai perder. Tá, mas considerando que eles estejam bem, que estejam dormindo e que seja de noite. Tá, mas daí eu vou perder um tempo de ficar com o Paulo, da gente poder conversar, porque a gente faz muitos planos, a gente tá construindo projeto junto, a gente curte muito conversar um com o outro, fazer coisas juntos, cozinhar juntos, assistir filme, série, documentário. Eu vou deixar de fazer isso pra malhar? Não, não vou. E se eu tenho coisas do meu trabalho que eu adoro fazer, né? Eu tenho alguma aula pra dar, tenho cliente pra atender, ou eu quero produzir alguma coisa, escrever, fazer uma live, eu vou deixar de fazer isso pra malhar? Não, porque isso me motiva mais, isso me brilha o olho, isso me bate o coração mais forte, né? Estudar também. Então, sempre que eu vou botar uma coisa contra a outra, essa vai perder, porque não tá alinhado com aquilo que eu tô olhando pra minha vida, com aquilo que eu busco pra minha vida, com o meu propósito nesse momento, né? O meu propósito nesse momento é ser a melhor mãe possível pros meus filhos, ter harmonia e cuidar do meu relacionamento, que é uma coisa que eu gosto. Eu e o Paulo, a gente escolhe estar junto todos os dias. Deixar a minha casa organizada dentro do possível, né? Porque o ambiente estando organizado, considerando que a gente está passando muito tempo em casa, é bom porque a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né? Então eu tento dentro do possível manter a casa organizada, considerando 2 crianças, né? Então, tudo dentro de uma realidade, nada capa de revista, nada Pinterest. E eu gosto e quero e preciso estar aqui trabalhando, fazendo isso, e conteúdo, e os meus cursos, os meus atendimentos. Então, essas coisas, elas estão alinhadas com os meus motivos hoje. Então, inevitavelmente, eu vou produzir muito mais, melhor e com muito mais vontade essas coisas que estão relacionadas a essas coisas, do que, por exemplo, atividade física, meditação, sei lá o que, outra coisa que eu tenho muita vontade de fazer. E aí, tá, mas então para essas outras coisas que eu sei que é importante fazer e que de repente eu preciso fazer. Bom, para essas outras coisas existe planejamento, organização, disciplina e motivação. Tá? Então, para tudo aquilo que eu sei que é importante, que eu tenho que fazer, mesmo que não esteja alinhado com o meu propósito, mas que eu sei da importância disso, eu tenho que me planejar exatamente o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que demanda de mim, que recursos que eu... É planejamento mesmo, né? Daí eu tenho que me organizar, fazer caber na minha semana isso, ver que coisas eu tenho que buscar para fazer isso acontecer na minha vida. Depois eu vou ter disciplina, né, para manter isso na minha rotina e consistência no que eu preciso fazer. E motivação, que são os motivos, que é tipo, o que me motiva a fazer isso, quais são as minhas razões, né? Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que tudo que tiver alinhado com a tua visão de futuro, tudo que tiver alinhado com aquilo que faz sentido pra tua vida, tudo aquilo que faz teu olho brilhar e que faz teu coração, né, bater mais forte, é mais fácil de fazer, mais leve, mais gostoso, e a gente faz mais e melhor. Então, nesse ponto que produtividade e propósito têm total relação. E aí, para isso, o que tu precisa fazer então, né? Tá, então o que eu quero, como é que eu consigo alinhar melhor essas coisas? Bom, tudo parte de autoconhecimento, então mergulhar mesmo para dentro de si, entender onde que estão aqui os meus motivadores, né? O como que eu sou, o que é importante para mim, o que eu quero da minha vida, quais são os meus valores, o que eu quero pro meu futuro, né? Para que eu possa me conectar com esse propósito que eu tô buscando. E aí, depois disso,
planejar as coisas que eu quero fazer e tentar conectar, ver se essas coisas que eu tô buscando se conectam. Por exemplo, a atividade física, eu tô dando um jeito de fazer, dentro do que dá pra fazer, obviamente, né? Porque eu entendo que em determinado momento ela se conecta com os meus valores e com a minha visão de futuro. Por quê? Porque eu quero chegar numa certa idade saudável. E eu sei que eu cuidar da minha alimentação, que eu manter a atividade física regular, vai ajudar na minha saúde. Então eu preciso fazer isso olhando para essa visão de futuro, conectando com esse propósito, que é ter uma vida saudável, independente de estética. Porque se eu ficar só no estético, se foi, boi com as cordas, minha filha, porque o estético não tá alinhado no meu propósito, não tá dentro dos meus valores, não faz parte forte dos meus objetivos de futuro. Entende? Mas eu consigo amarrar isso com o meu propósito. E aí eu consigo produzir algo que seja relacionado, algo não relacionado talvez com o meu propósito, mas que eu possa conectar com alguma outra coisa. E aí é achar os meus motivos, e aí é construir toda a tua base mental aí, emocional, psicológica e motivacional para que tu consiga realizar isso. Então é realmente um jogo de armadilha para si mesmo, assim, né? E aí, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, nesse nosso chá maravilhoso, sobre propósito e produtividade. Alguém tem alguma pergunta? Manda aqui, comentário, críticas, sugestões e elogios são todos bem-vindos neste guichê. Pode mandar aqui. Vai ter post hoje sobre isso, eu vou deixar aqui um postzinho, um videozinho curtinho, com um resuminho aqui com uma partezinha da live, mas amanhã eu vou fazer um post com uma frase maravilhosa que tem conexão com essa live, que é: sem a visão de um objetivo, um homem não pode gerir a sua própria vida, nem a dos outros. É o resto do post, a frase, mas eu vou postar só esse início, que é uma frase do Gengis Khan, que é: sem a visão de um objetivo, um homem não pode gerir a sua própria vida. E isso é o resumo. Porque se a gente não tiver uma visão de objetivo, por que a gente está fazendo algo, se a gente não se conecta com o porquê das coisas, a gente não consegue produzir. A gente não consegue manter algo na nossa rotina. Sem ter essa visão do porquê algo é importante para mim, eu não tenho razão de produzir algo disso, relacionado a isso. Eu não tenho como ser uma pessoa altamente produtiva e sair fazendo coisas sem que elas estejam conectadas com algum propósito, sem que elas estejam conectadas com algum motivo que seja muito forte e verdadeiro para mim. Essa é a grande sacada da coisa. Eu preciso realmente entender o porquê eu tô fazendo aquilo para que eu possa fazer. Se eu não sei o porquê, eu não tenho por que fazer. Então, por que ser produtiva sem motivo? Por que produzir algo que não é relevante para mim? Por que encher o meu dia de tarefas que não me levam a lugar nenhum? Que não estão alinhadas com os meus objetivos, com o meu planejamento de vida, com a minha visualização de futuro? Por quê? Não faz sentido, né? Eu vou deixar uma caixinha de pergunta também nos meus stories para quem quiser conversar, continuar esse papo por lá, tá bom? E é isso, meus amores. Que perfeito, Cris, exatamente isso. É isso, meus amores. Quem estiver assistindo gravada essa live, pode comentar aqui nos comentários, né? Ou me chama no direct pra gente conversar sobre esse papo de produtividade e propósito. E é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, sugestão ou elogio. Críticas também são bem-vindas, mas no inbox, porque nunca se esqueçam. Elogio no público, crítica no privado. Isso vale pra vida. Se todas as empresas fizessem isso, todo mundo era mais feliz, né? Certo, meus amores? Um beijo bem grande. Eu vou deixar essa live salva, compartilhem com quem vocês quiserem. Boa noite. Arrasou, diz William. Adorei, querido.